Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional, seja bem-vindo aí ao meu site, ao meu canal. E eu vou agora corrigir com você uma questão da banca CESP-UNB, nível médio, com uma área específica, Tribunal Regional Eleitoral, ok? Então nessa questão eu vou ler primeiro, vou trazer aí uma revisãozinha bem pontual e depois dessa revisão eu volto para a questão e respondo. Tudo certo? Estão preparados? Olha só, quando nós temos aqui uma análise da questão da banca CESP-NB 2016, lendo ela de forma certa ou errada, ou seja, para julgar certo ou errado, a questão destaca o seguinte: para que ocorra o desmembramento do território de um Estado, é necessário que a população da área a ser desmembrada e a população do território remanescente sejam consultadas. Então, essa análise envolve o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, que vai destacar o seguinte: os estados, eles podem incorporar-se entre si, eles podem se subdividir, desmembrar-se para se anexarem a outros ou até formarem novos estados ou territórios federais. Mas para que isso ocorra, tem que ter aprovação da população diretamente interessada. Deveria ser assim, da população diretamente atingida. Mas pode ser interessada porque, quando se fala em população diretamente interessada, pode ser a população da área do desmembramento ou outra que seja ali limítrofe. Mas para que esse desmembramento, essa anexação ou essa subdivisão ocorra, tem que ter um plebiscito com aprovação posterior do Congresso Nacional com uma lei complementar. Ou seja, na verdade, para melhorar, o plebiscito foi aprovado, que é a consulta prévia à população em ato legislativo ou ato administrativo ou ato constitucional, foi. Então vai para o Congresso agora e o Congresso cria uma lei complementar. E essa lei complementar ainda está sujeita a veto do presidente da República. Tudo bem? Ok, então vou analisar com você com calma, aí vou explicar todos os detalhes do que é desmembramento, o que é subdivisão, né, o que é essa incorporação. Aí eu volto para a questão e respondo a questão, ok? Vamos lá então, deixa eu pontuar aqui para você, colocar a questão novamente, para que você possa analisar, está aí a questão, e agora eu vou colocar a parte teórica. Então vamos partir para a teoria. Na teoria eu tenho lá, 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então, mudando aqui um pouquinho, né, a minha imagem, deixa eu ver se eu coloco, na verdade vou ter que retirar a minha imagem para que você possa ler aí, ó lá, cada estado, não é isso? Cada estado constitui instituição típica ou entidade competente do Estado Federal. Ok? Perfeito. Mas isso não é tão relevante agora. O que eu vou fazer aqui com vocês? Nós vamos trabalhar com essa transformação dos estados. E trabalhar com a transformação dos estados, tá lá, ó, eu vou primeiro falar da incorporação entre si ou fusão. Confesso a vocês que eu não gosto muito quando fica só a imagem do slide. Eu gosto, né, que quando aparece aí para você ter um contato direto com o professor. Então vamos lá. Então nessa incorporação entre si ou fusão, confesso a vocês que eu fiquei umas 2 horas para fazer isso. Então olha só, fiz um esqueminha aqui para ti. Quando eu tenho aqui a incorporação fusão, busquei os estados. Cadê? Deixa eu ver aqui. Está lá. Os estados do Rio de Janeiro. Está lá, Rio de Janeiro. E Espírito Santo. Ok? Então, são 2 estados que querem se incorporar. E quando eles querem se incorporar, significa fusão. Tudo bem? Esses 2 estados irão perder a sua personalidade primitiva. Ah, mas
só vai perder essa personalidade, ou seja, vai ter que mudar de nome, após um plebiscito e se o Congresso ainda aprovar por meio de lei complementar. Ou seja, aprovou o plebiscito? Beleza, o Congresso vai lá e cria. O Congresso aprovar, não, na verdade, o presidente sancionar por meio de lei complementar. Então nós temos aí a possibilidade da fusão ou incorporação entre si. Antes de criar a lei, vai ter que ter um plebiscito. Esse plebiscito da população diretamente interessada. Depois que o plebiscito for aprovado, vai seguir para uma aprovação lá no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional for criar, se o Congresso Nacional criar, ou o Congresso Nacional, se não, o Congresso Nacional criando a lei complementar e o presidente sancionando, nós teremos um novo estado ou um novo território federal. Deixa eu só tirar aqui a minha imagem, acho que assim fica melhor. Beleza, está aqui. Eu teria um novo estado ou um novo território nacional com uma nova personalidade, ou seja, um novo nome. Tudo bem? Ok? Ok. E aí eu vou avançar. Vamos falar da subdivisão em estados. E a subdivisão em estados, vou buscar aqui o Minas Gerais, está aí. Quando tem a subdivisão, é dividir o estado ao meio. Ok? E nessa subdivisão, o estado primário, ele vai perder a sua personalidade caso seja aprovado em plebiscito e depois seja criada a lei complementar, regulamentando tudo isso. Então nós teremos aqui um plebiscito na população diretamente interessada e após esse plebiscito tendo aprovação, segue ali para o Congresso cria a lei complementar e essa lei complementar sendo aprovada, sancionada, tudo certinho, eu terei a subdivisão. Subdividir é dividir ao meio. Eu terei 2 estados ou 2 territórios com personalidades diferentes, ou seja, com nomes diferentes. Então tá lá, o estado 1 com nova personalidade e o estado 2 também com nova personalidade. Estado ou território, tá? Aqui tampou aqui, mas também está escrito território. Tudo certo? Tudo bem, né? Vamos lá? Outra característica, desmembramento de estados. Isso é interessante. O desmembramento é dividir em partes que são desiguais. Então, vou pegar Minas Gerais. E nesse desmembramento tem uma característica. Como você está visualizando, Minas Gerais, se for dividida em partes desiguais, Minas Gerais não vai perder sua personalidade. Vai ter uma parcela territorial ali que vai continuar com o nome Minas Gerais. Interessante que nas situações anteriores, o Estado ele perde a sua personalidade. Ok? Então tem aí Minas Gerais. Então, se Minas Gerais for desmembrado, se dividir em partes desiguais, após o plebiscito, a população aprovou, o Congresso criou a lei complementar, tudo certinho, o presidente sancionou. Vamos imaginar que esse bico aí vai sair fora. Esse bico, deixa eu colocar aqui para vocês o desenho, tá? Esse bico será um novo estado ou um novo território federal com uma nova personalidade. Tudo bem? E continua ali na origem, Minas Gerais. Para você entender, então, o plebiscito é na população diretamente interessada. Na população que vai ser afetada com aquele desmembramento. Quando tivemos, aqui eu vou colocar para vocês uma decisão que foi do Supremo Tribunal Federal em relação ao estado do Pará, mas eu prefiro mostrar para vocês aqui. Ó. O estado do Pará, a proposta era a seguinte, o desmembramento do Pará, se é desmembramento, vai ter uma parcela territorial com o nome Pará, não perdeu a personalidade jurídica. Então está aqui, o Pará é dessa forma. A proposta para que o Pará fosse desmembrado seria ele ficar dessa forma. Está lá, Tapajós, Carajás e Pará. Perfeito? Então, quando você tem essa possibilidade, quando eu tenho essa possibilidade, não, quando eu tenho essa situação em que haverá ali uma manutenção do estado originário, isso é desmembramento. Pasme, já caiu isso em prova. Tudo bem? Ok? Então tá aí. Aqui que eu vou fazer com vocês. Deixa eu só colocar a minha imagem, tá bom? Eu vou voltar aqui o slide para você não ficar tonto. E eu vou responder a questão agora. Então, perceberam que o plebiscito é na população diretamente interessada. E a população diretamente interessada
em tese, é aquela que vai ser afetada, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora para vocês a questão e nós vamos responder. Tá aí. Para que ocorra desmembramento do território de um estado, é necessário que a população da área a ser desmembrada e a população do território remanescente sejam consultadas. Por quê? Não é a população diretamente interessada? É ou não é? Olha aqui, ó, deixa eu só colocar para vocês. Ó. Não é a população diretamente interessada? Artigo 18, parágrafo 3º? Sim. Então, se é a população diretamente interessada, essa questão é uma questão que estará correta. Então, vou colocar aqui para vocês, questão certa. Tudo bem? E é isso. Então, praticamente, nós finalizamos a questão aí de nível médio, tranquila, mas tem alguns detalhes que devem ser ressaltados. Tudo certo? Muito obrigado, fique com Deus e um forte abraço.